Olá, hoje é sexta-feira, 21 de julho de 2023. E eu vou abrir esse meu vídeo com um comentário sobre o projeto no Congresso para punir com 40 anos de prisão quem atentar contra a integridade física do presidente da República e dos ministros do Supremo como uma espécie de defesa da democracia. É muito exagero, não é? Pois então, além disso, eu vou tratar também da notícia de que o Legislativo do Estado de Goiás já recebeu um montante acumulado de R$ 9.400.000 de penduricalhos para pagar os magistrados contemplados que integram a tal do órgão especial da Justiça Goiana. Essa turma continua, exagerando. Eu quero também citar aqui uma correspondência do Jorge Decol, que fala muito bem a respeito da gafe que o Lula cometeu na África sobre o continente africano. E da fala que não é gafe, do comandante de exército que o Lula nomeou, o general Tomás Paiva, defendendo a missão constitucional das Forças Armadas para evitar qualquer aventura de algum aventureiro. Aventura tem que ser de aventureiro mesmo, mas de picaretas fascistas, neofascistas. Bom, eu quero agradecer muito a quem teve paciência, inclusive de me perdoar, que ontem eu não tive como gravar. Ontem, que eu digo quinta-feira 20, eu não tive como gravar o meu vídeo da semana, porque eu tive aqui um dia muito apertado. Mas hoje eu estou tentando compensar usando alguns assuntos sobre os quais eu falaria ontem. Então começamos com o que eu falei, Com o apoio de Lula, o Congresso tem um projeto sendo votado para punir com 40 anos de prisão quem agredir, quem ofender o próprio presidente Lula e os 11 ministros do Supremo, tudo isso inspirado no incidente de Roma. Primeiro, o incidente de Roma ainda não foi esclarecido. Cadê as imagens do aeroporto? Qualquer atitude tem que esperar as imagens do aeroporto. Segundo, meus amigos, é um exagero danado. Essa democracia aí do Lula e do Supremo é uma democracia mais do que relativa, mais do que a democracia relativa do Geisel, sobre o qual eu falei anteontem, Também, hoje, sexta-feira, Fausto Macedo, no seu blog, no Estadão, contou esse absurdo, Desde a publicação da lei que turbinou os salários dos juízes e desembargadores de Goiás, a cúpula do Tribunal de Justiça daquele estado, que propôs ao Legislativo excluir penduricalhos do corte do teto do funcionalismo, já recebeu um montante acumulado de 9.400.000, ou seja, 7.900.000 líquidos, reais, meus amigos. Os magistrados contemplados integram o órgão especial da Corte Goiana. Que coisa, hein? Que em janeiro, por unanimidade, aprovou o rascunho da norma enviada à Assembleia e resultou no aumento exponencial do holerite dos integrantes do Tribunal de Justiça de Goiás. Mas essa turma que cuida da justiça não se trata com justiça, nem com o mínimo pudor. Por falar nisso, vamos falar aqui da incontinência verbal do presidente Lula. Eu quero aqui tomar a liberdade, com a licença que eu peço ao autor, do Jorge Decol, meu amigo publicitário, que escreveu uma correspondência corretíssima, que eu assino embaixo, para o Estadão, que publicou na coluna dos leitores. Vamos lá, vamos ler o que o Jorge escreveu. A incorrigível e folclórica incontinência verbal do presidente Lula foi responsável por uma das maiores gafes de seu primeiro ano de governo, quando ele disse, em visita ao estado, a Namíbia, país do sudoeste africano, em novembro de 2003, está surpreso com a limpeza da capital, Windhoek.
Como não tem controle sobre a própria língua e o que sai de sua boca, nem tem quem o avise, desculpe, Jorge, intervir aí na tua coisa, Lula cometeu agora outra gafe, que vai entrar para a história da diplomacia brasileira, ao dizer, em declaração ao presidente de Cabo Verde, na sua capital, Praia, ter gratidão à África por tudo que foi produzido pelos 350 anos de escravidão no Brasil. Diante da lamentável, descabida e inapropriada fala que evoca o vergonhoso e inenarrável, né? A inenarrável mancha da escravidão do último país a abolir a escravidão no Oriente, né? Isso que evoca a lamentável, descabida e inapropriada fala, que evoca o vergonhoso e abominável regime escravagista adotado pelo país por mais de 3 longos séculos, cabe citar o velho ditado popular: quem muito fala, dá bom dia a cavalo. Eu já falei isso aqui, atribuindo à minha avó. E o Decol fala em Vox Populi. Eu vi agora no noticiário que o Lula está consultando a Janja para evitar esse tipo de coisa. Eu não conheço Janja, não sei qual é a cultura dela, mas eu tenho um especialista na ponta da língua aqui. O diplomata e grande poeta da Academia Brasileira de Letras, Alberto da Costa e Silva, filho do grande poeta Costa e Silva do Piauí e grande especialista em África, sabe tudo de África. Inclusive, escreveu um livro que eu comentei, uma biografia de Xaxá, um mulato baiano que se tornou riquíssimo comerciando com escravo. A ignorância do Lula não devia ser exibida em todos os sintomas disso, que vai da citação inglória ao recurso de uma pessoa que certamente não pode falar algo de autoridade sobre a África e o continente africano. Bom, vamos falar então uma coisa boa. Nossa democracia foi preservada, temos que tirar do imaginário das pessoas a percepção da ameaça. Essa frase é do comandante do Exército que o Lula nomeou, o general Tomás Paiva, defendendo a missão constitucional das Forças Armadas e deixando claro que não quer saber de aventuras golpistas. E falou, inclusive, também, nessa mesma fala, da boa relação com o ministro civil da Defesa. O ex-deputado Jean Willis insinuou que Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, tem libido e fetiches com integrantes das Forças Armadas e policiais e, por isso, vai enfrentar um justo processo na justiça. Nada que ver com liberdade de expressão, vamos combinar, tá? Isso aí se trata de agressão e de desrespeito e tem que ser processado, sim, doutor Jean Willis. Vai ter cargo aí no governo Lula, né? Lenda do jazz, Tony Bennett, um dos meus cantores favoritos, morreu aos 96 anos, quase chegou a um século. Por falar em artista, eu quero comentar aqui com vocês que na noite passada, na noite de quinta-feira, dia 20, eu fui com Isabel ao Cine Sesc ver a exibição de um filme, de um documentário sobre o Jackson do Pandeiro, no Festival Aruanda, Aruanda é um filme clássico do cinema brasileiro, um documentário do Linduarte Noronha, citado por Glauber Rocha num livro de crítica magnífico, né? E o documentário, dirigido pelo Marcos Villar, é primoroso, é comovente, é uma aula sobre um gênio da música brasileira, né? E eu aprendi muito. Olha, eu conheci o Jackson menino, o Jackson e a companheira dele, Almira Castilho, no Salão São Francisco, Salão Paroquial São Francisco, da paróquia de Uiraúna, onde eu nasci. O Jackson fez um show lá, ele e a mulher fazendo munganga e tocando um disco dele numa vitrolinha de pilha, né? Eu quero chamar a atenção para o filme sobre Jackson, que está em exibição ainda lá no Cine Sesc. Você vá ver, presta atenção no que diz o Zusa Homem de Melo no fim do filme, que ficou chocado com o baixo salário, o baixo cachê
cobrado pelo Jackson para ser o rei de um festival que o Zusa dirigia no Guarujá. E um depoimento da segunda viúva do Jackson, a Neuza, mostrando uma coisa impressionante, que quando o Jackson ficou um ano parado, sem poder fazer aquelas mongangas dele no pandeiro e tal, ele ficou à mercê da caridade de amigos, recebendo doações de refeições, né? Olha, aquilo passou pelo filme uma constelação de astros, né? Gilberto Gil, Caetano Veloso, Ney Matogrosso, passou uma constelação, Lenine. Agora, os direitos autorais não deram sequer uma vida simples e comum ao Jackson, que morava em Olaria, na zona norte do Rio. Por quê? Porque os direitos autorais não são devidamente respeitados, não estão à altura das gravações que são feitas, e é um dos grandes problemas do Brasil. Anteontem, eu inclusive aconselho você a ver um grande momento da cultura brasileira, de uma live que foi gravada e está no YouTube, feita pelo poeta Astia Basílio e pelo jornalista e crítico Linaldo Guedes, que também é editor da Ribaçã. A Ribaçã está publicando uma tradução do primeiro livro do poeta russo Vladimir Mayakovsky, Eu e os Poemas Inaugurais. E eles discutiram esse livro, inclusive a coincidência que o livro foi publicado com a diferença de um ano com o Eu, de Augusto dos Anjos, cuja cadeira na Academia Paraibana de Letras eu ocupo. Para terminar, eu quero informar a vocês que a revista Cruzoé e o Antagonista está publicando um artigo meu, na coluna minha das sextas-feiras, A Democracia Relativa de Lula e Geisel. Na Europa, o petista trocou a relatividade de Einstein pelo perdão às sanções com eleições livres e diretas na Venezuela, sob observação de fora. Para ler na íntegra, você clica no link que eu vou publicar naquele resumo deste comentário. E vou ficando por aqui, direto ao assunto.